você ligado a partir de agora. Eu, André Greco, passo a apresentar para vocês, através da Web TV, Web Rádio Bela, mais um Bela Esporte, na companhia, mais uma vez, do meu amigo João Azevedo, a quem eu dou meu boa noite. E aí, João, como é que você está, rapaz? Tudo bem? Boa noite, André. Boa noite a todos. Tudo bem, graças a Deus, tranquilo. Vamos para mais um programa aí. Vamos lá, que hoje tem assunto, viu? Então, já que mencionamos o assunto, então vamos a eles. Fluminense vence o Botafogo e garante vaga no G4 do Campeonato Carioca. Flamengo empata com a Portuguesa, mas na verdade está de olho na Libertadores. O Vasco começa mal contra o Boa Vista, empata e está fora do Carioca. Copa Libertadores da América. Os grupos e os jogos desta semana. Copa Sul-Americana, não diferente, grupos e jogos também. NBA, resultados dos jogos de domingo, mas os jogos já estão sendo realizados e ainda se realizarão hoje. Resultado do ATP Monte Carlo, nas duplas e no simples. Mais os resultados dos campeonatos alemão, francês, italiano, espanhol e inglês. E a Fórmula 1. Max Verstappen vence o GP de Emília-Romagna, mas ainda está ali na segunda posição. Então, a partir de agora, mais um Bela Esportes com estes assuntos. Vamos lá, vamos começar, claro, pelo início. Fluminense vence o Botafogo e garante vaga no G4 do Carioca. E aí, o que você viu desse jogo aí que possa contar pra gente, João? André, é um jogo em que o Fluminense foi superior, né? Todo momento, né? Tanto na primeira parte como no segundo tempo. O gol acabou saindo lá no segundo tempo, né? Mas, na minha opinião, realmente o Fluminense foi superior desde o princípio, sempre com mais posse de bola, né? Com mais ações ofensivas, mais bem organizado. De novo, né? Com o Nenê ali, né? Comandando as ações, mais uma vez. E acabou tendo a felicidade ali do gol com o Nino, né? No segundo tempo. Acho que o Botafogo se perdeu um pouco, né, nesse meio do campeonato, até começou bem. A gente vinha elogiando a transição do Botafogo, né, que mudou bastante, né, o seu elenco, rejuvenesceu o elenco. A gente vinha elogiando a transição, mas o Botafogo acabou se perdendo um pouco na segunda parte aí da Taça Guanabara. E, enfim, também não conseguiu se classificar para a fase final do Campeonato Carioca. E ao Botafogo agora resta pensar na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Que é o grande desafio aí do ano para o Glorioso. Bom, verdade. Bom, aqui, pelo que eu percebi do jogo, no primeiro tempo, o Fluminense teve mais domínio territorial, né? Não conseguiu transformar tanto assim a sua posse de bola, que foi grande em oportunidade de gol. Já no segundo tempo, o Fluminense tentou mais, ainda com a mesma posse de bola, sobre o Botafogo. O Botafogo chegou, claro, algumas vezes, mas não foi tão preciso assim, tanto que não conseguiu marcar nenhum gol. O Fluminense, através de uma falta, pelo lado esquerdo, direito, já ataque do Fluminense, o Nenê bateu, e aí o nosso zagueirão, Nino, foi lá de cabeça e colocou a bola lá dentro. E aí dando números finais aí a partida. O Botafogo ainda tentou mais algumas vezes, teve algumas oportunidades, o Fluminense também, mas o jogo terminou 1-0. Realmente prejudicou bastante o Botafogo esse resultado, ficou de fora mais uma vez do Campeonato Carioca, e agora já começa a olhar mais diretamente para a Série B, né, já começar aí os preparativos, que daqui a pouquinho a competição já vai estar se iniciando. O Botafogo realmente precisa retornar à Série A. Então, o Botafogo vai com certeza olhar essa competição com um olhar diferenciado. Mas acho que a equipe do Botafogo ainda tem bastante coisa para fazer, ainda está vendo contratações, ainda está sem um camisa 9, enfim, ainda está ali meio que tentando ajeitar ali as coisas e a coisa não está funcionando, pelo menos por enquanto. Acredito que vai funcionar, mas acho que ainda vai passar alguns perrengues aí com o Botafogo. E você, o que acha sobre isso?
É isso, André. Realmente, o Botafogo ainda está nessa fase de transformação, né, de transição, formando ainda o seu time, né, o seu elenco para esse ano, para essa temporada. E agora eu acho que é justamente até acaba sendo assim, entre aspas, bom só ter agora o foco total na Série B do Campeonato Brasileiro, né? Já que o Botafogo também não está mais na Copa do Brasil, né? Foi eliminado nos pênaltis pelo ABC. Buscou o gol no final, mostrou raça, mas não conseguiu, nas penalidades, levar melhor. Eu acho que pode ser bom para o Botafogo, né? Apesar de perder dinheiro, né, com a não classificação, a torcida desanima um pouco, mas esperar aí, vai ter esse mês todo para trabalhar, né? Sendo que também, se o Botafogo conseguir vaga ali nessa Taça Rio, vão ter mais 4 datas aí, ou duas, né, duas semifinais e 2 finais, eventualmente, se for a final da Taça Rio, para jogar, mas eu acho que também é um treino de luxo, né, essa Taça Rio aí. A mesma coisa serve para o Vasco, né? Vai ser um treino de luxo caso consigam disputar aí essas semifinais e finais da Taça Rio. Fora isso, é foco total numa preparação mesmo, de ter uma outra pré-temporada dentro da temporada para trabalhar para a Série B do Campeonato Brasileiro, no caso do Botafogo aí, especificamente. Pois é, o que a gente para pensar, eu vou até comparar um pouco com o Fluminense do ano passado. O Fluminense ficou fora de várias competições e mirou, né, obrigatoriamente só o Campeonato Brasileiro. Então, pode ser que aconteça isso com o Botafogo também, fora de todas as competições, poderia disputar fora, claro, a Série B, e aí olhando só para ela e as outras equipes aí, várias envolvidas em Copas do Brasil, outros campeonatos que eventualmente estejam acontecendo em paralelo, pode ser aí que o Botafogo se dê bem nesse aspecto, só vai ter tempo para treinar, né, treinar e jogar, e vai ter bastante tempo para poder chegar e acertar a equipe, né? Aí, já visto aí que ainda tem vários jogadores a serem contratados para algumas posições específicas e tal. Então, até você colocar todo mundo ali no esquema de jogo, treinadinho, acho que ainda vai demorar um pouco, mas pode ter esse lado positivo aí, conforme você realmente mencionou. Ficar de fora, e é o comparativo aí que eu fiz com a equipe do Fluminense ano passado no Campeonato Brasileiro. Pode ser que o Botafogo se dê bem por esse aspecto. Eu também acredito nisso aí, que isso realmente possa vir no final da temporada, olhando para trás, ter sido sim um lado positivo, né? Também acredito nisso aí, André. Pois é. Bom, já falamos aí de Fluminense e Botafogo, foi o clássico dessa rodada. Vamos passar agora ao Flamengo. O Flamengo empata com a Portuguesa, mas de olho na Libertadores. Desse jogo do Flamengo aí, o que você pode falar pra gente? Primeiro destacar o golaço, né, do camisa 8, se eu não me engano, Mauro Silva, né? Já tinha feito um bonito gol também contra o Bangu, na goleada da Portuguesa sobre o Bangu. Destacar o golaço do jogador da Portuguesa, né, no primeiro tempo, chutando de fora da área, sem chance nenhuma para o goleiro, né, para o Hugo. E, enfim, o Flamengo teve reação, né, conseguiu correr atrás, né, um time misto ali, com alguns jogadores que podem ser titular, né, também ainda definindo ainda os 11 ali, mas muita garotada. Até uma estratégia que o Flamengo fez aí, né, de botar os titulares contra o Vasco no clássico, que acabou sendo derrotado, e jogar com a molecada contra a Portuguesa para descansar o time que amanhã já tem compromisso pela Libertadores, né, no caso aí do Flamengo. Então, achei que a Portuguesa fez um excelente jogo, mais uma vez, um time que tem dado trabalho, né? Agora é ter essa expectativa aí pro lado da Portuguesa, se eles vão conseguir atrapalhar a festa aí, ou de Flamengo ou de Fluminense, né? Que são, obviamente, os favoritos ao título do Campeonato Carioca. E, no caso, Volta Redonda também, né? Um desses que possam atrapalhar aí a festa de um dos dois, aí, do Fla-Flu. Mas eu achei que a Portuguesa fez um excelente jogo, foi muito bem. E o Flamengo teve poder de reação, né? Com o Pedro, né? Que os tricolores sabem bem, né? E agora os flamenguistas. É um artilheiro realmente que dificilmente passa em branco aí por muito tempo. Guardou 2 gols aí na volta, ele que está voltando de lesão, né?
Sim, pois é. Inclusive ele estava sendo poupado para retornar só na Libertadores, mas acho que até para dar um pouquinho mais de ritmo de jogo para ele, acabou sendo utilizado nesse jogo. Bom, o Flamengo, não sei se ainda sofrendo o baque da derrota para o Vasco, ainda fosse algum resquício dessa derrota, mas o Flamengo jogou ali, não conseguiu desenvolver seu esquema de jogo, como sempre. A Portuguesa chegou a fazer 2-0. O primeiro gol foi um golaço, um chute fora da área, no ângulo, indefensável. O goleiro do Flamengo, o Hugo, que é bem grande, mas mesmo assim não conseguiu chegar na bola. A Portuguesa dominou uma certa parte do tempo, depois chegou a ficar bem igual ali. O Flamengo também acordou para o jogo, partiu para dentro. Depois conseguiu ali aos pouquinhos ir implementando seu esquema de jogo, conseguiu fazer o 2-1 e depois, consequentemente, empatar aí, né, 2-2, os 2 gols do Pedro, em jogadas ali tramadas, um num cruzamento, né, que ele escorou ali, aquele único toque na bola, né, para o gol, tomando a frente ali do zagueiro da Portuguesa, e o segundo ele recebendo ali, colocando por baixo do goleiro, fazendo o 2-2 aí, dando os números finais aí a partida. Bom, não dá para tirar essa partida como parâmetro para a Libertadores, o jogo vai ser outro, com certeza, mas o Flamengo joga fora de casa, então vamos aguardar aí para ver o que acontece. Mas nesse jogo especificamente, o Flamengo estava um pouco mexido, né, em virtude do jogo da Libertadores, então poupou vários jogadores. Vamos ver aí o que acontece, mas nesse jogo especificamente não conseguiu jogar bem, não. Pois é, André, e aí fica também a expectativa, né, para saber como é que o Flamengo vai se comportar na última rodada dessa Guanabara. É um confronto direto aí pelo título da Guanabara, né, com Volta Redonda. E que também, além do título, né, que alguns torcedores, né, e até acho que alguns dirigentes de muitos desses clubes já não valorizam tanto. Eu, particularmente, como amante do futebol carioca, eu acho importante, acho muito bacana, né? Taça é taça, título é sempre importante. Além de disputar esse título diretamente com Volta Redonda, da Taça Guanabara, o primeiro colocado tem as suas vantagens, né? Vantagem de empatar 2 vezes na semifinal e ir para a final, a vantagem de escolher o mando de campo, sendo que, se depender da Ferg e das vontades aí do rubro-negro, vai jogar em qualquer situação no Maracanã, né? Mesmo que seja o mando do Volta Redonda ou da Portuguesa. Caso aconteça que a Portuguesa e o Volta Redonda tenham a vantagem do mando de campo na final. Vamos aguardar aí para ver o que vai ser decidido aí até no próximo jogo, né? Na próxima e última rodada, que é o que realmente a rodada que vai definir aí os confrontos para a próxima fase do Campeonato Carioca, para ver e depois em quais estágios, né? Quais estágios serão realizadas essas partidas. Bom, vamos lá, mandar um abraço aqui rapidinho para Amanda Perrota, para Cris, para a Greco 1980, que é meu primo, está lá em Araruama, sempre assiste, um abraço. João Coelho, Suicine V. Rosa, se eu estiver errado, por favor, me corrija. Me perguntou se Alex Teixeira vem. Infelizmente, não consegui colher nenhuma informação sobre isso até agora. Tá em negociação ali, mas não sei se vem, então, respondendo a sua pergunta aí. E a segunda que você mandou para a gente foi a respeito dessa Superliga lá na UEFA. A gente vai falar disso mais para frente. Fica aí com a gente, acompanha, que lá na frente a gente vai comentar sobre isso daí. Por enquanto, é o Campeonato Carioca e vamos seguindo aqui. Vamos lá, vamos falar do Vasco da Gama agora. Vascão deu mole ali, né? Começou mal contra o Boa Vista, empatou ali, mas está fora do Campeonato Carioca. E aí? E o jogo do Vascão? Acho que esse jogo do Vasco contra o Boa Vista pode até ser uma síntese aí do que foi o Vasco na Taça Guanabara até agora, né? Começou mal, tentou se recuperar. Acho até que esse time, diferente do time da última temporada, é um time mais aguerrido, um time que tem um pouquinho mais de disposição, né? Se a técnica não tiver muito lá em dia, consegue na disposição. Isso, inclusive, foi mostrado, né, no clássico contra o Flamengo, né? Enfim, um jogo sempre recheado, né, de muita rivalidade, de muita tensão, independentemente do nível técnico, da disparidade, inclusive, técnica que tem, inegável, entre os dois clubes hoje.
Mas é um clássico, né? Os poetas do futebol dizem, né? Clássico é clássico e vice-versa. Se eu não me engano, foi o Mário Jardel, inclusive, que falou isso. Mas, tirando essa piada, essa brincadeira, né, o Vasco, eu acho que foi um pouco nesse jogo que foi naquilo no campeonato. Né? Bons momentos e maus momentos. Começou muito mal o primeiro tempo, né? Tomou 2 gols ali. O Boa Vista, inclusive, chegou 3, 4 vezes, né, no primeiro tempo. Uma bola na trave e 2 gols. O Boa Vista foi muito eficiente. Porque a posse de bola foi toda do Vasco, mas uma posse de bola sem nenhuma agressividade. No segundo tempo, né, já virando em 2-1, né, empatou ali no final, com o Cano, né, sempre oportunista. No segundo tempo, conseguiu empatar rápido, né, o gol do Gabriel Peck, e aí ficou aquela expectativa, empatou rápido, tem posse de bola, tem domínio, tem mais técnica do que o outro time, mas não conseguiu converter isso em gols, não conseguiu virar a partida, assim, sendo desclassificado aí das finais do Campeonato Carioca. É a mesma coisa que eu falei do Botafogo, eu penso sobre o Vasco, né? Tentar fazer esses jogos da Taça Rio, vão ser utilizados como um amistoso de luxo, né? E como eu também repito, se puder ganhar a taça é legal, melhor ainda, acho legal ganhar a taça sempre. E para o Vasco, nesse caso, né? Ou para o Botafogo. E se preparar aí para o Campeonato Brasileiro da Série B. E o Vasco ainda tem, aguardando aí sexta-feira o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. Só vai ser jogada também lá em junho ou julho, se eu não me engano. Então vai ter um bom período aí de treinamento também, André. Pois é, cara. Bom, eu acompanhei um pouco o jogo do Vasco. O Vasco começou ali meio perdidaço. Ali também teve a questão do jogador de meio de campo, né? Do Vasco foi vetado ali nos últimos momentos ali no aquecimento, né? Me falhou agora a memória o nome dele, se você puder me lembrar Gabriel, aí. Em cima da hora, foi substituído pelo Carlinhos, né? Que é um meia um pouco mais conservador. Não tem a mesma visão de jogo, a mesma habilidade, a mesma desenvoltura, digamos assim, que o Marquinhos Gabriel. E aí acho que isso meio que também afetou um pouco o meio de campo do Vasco ali, na parte da criação e tudo. Então ele não entrou também tão bem assim, tão ligado na partida, que por alguns já era até de se esperar. Mas o Vasco ali pressionou por vezes, Cano perdeu gol, que de repente até não é costumeiro ele perder, ele geralmente, né, um toque só na bola já resolve ali, mas ontem não foi o caso. Enfim, o zagueiro do Vasco também o Castan acabou falhando ali, né, um pênalti bobo também, né, infantil. Não se espera um erro tão ruim desse, assim, tão fácil, né? Um erro bem, como é que eu vou dizer? Um erro bem primário, né? Um zagueiro que já até carreira internacional teve, enfim, não se espera isso de um zagueiro como o Castan, mas ele falou, fez o pênalti, foi pênalti realmente, não tem o que argumentar contra. E aí os caras foram fizeram, né, o gol de pênalti, fizeram 2-0, o Vasco teve que correr atrás mais uma vez do resultado, e aí conseguiu até chegar a empatar o jogo, mas mesmo assim ainda jogando ali, né, com bastante dificuldade. O primeiro gol do Vasco, acho que foi uma jogada ali pela direita, né, que até de persistência e tudo, né, saiu trombando ali, trombou com 2-3, deu a bola na área, e aí Peck, não foi isso que acabou fazendo gol, ou esse foi o do Cano? O primeiro gol foi do Cano, André. Uma jogada do Léo Matos, né? Realmente ganhou na força, ganhou no corpo. Conseguiu botar a bola na área para o Cano diminuir a partida naquela altura. Pois é, então, quer dizer assim, Vasco ainda também tem muitas coisas. Se for comparar a equipe do Botafogo, e eu comparo porque serão as duas equipes que vão disputar a Série B, o Vasco acho que está bem, tá bem à frente do Botafogo nesse aspecto de contratações, já tentar dar uma cara para a equipe, um esquema de jogo já mais ou menos ali definido. Enfim, acho que o Marcelo Cabo já conseguiu acertar um pouquinho mais essa parte do Vasco da Gama se for comparado ao Botafogo.
Acho que o caminho do Botafogo acho que ainda vai ser um pouquinho mais longo, mas o do Vasco acho que já está um pouco mais bem traçado ali. Não sei se você concorda comigo. Concordo, claro. Inclusive o nosso amigo aí, o Vinícius Rosa, que gosta de escrever em forma de anagrama aí, né? Misturando as letras do nome. Tá animado aí, fazendo muita pergunta. O Léo Jabá é um cara forte, né? Um jogador que é bem agudo, né? Eu acho que ele vai fazer bem ao Vasco, entrou bem, né? Vai ter que entrar mais em forma, pegar mais ritmo de jogo. Não sei se você afirmou ou perguntou sobre o Gabriel Peck se é uma realidade. É uma realidade que também tem que evoluir, também tem que melhorar. Mas tem demonstrado também, principalmente disposição, que é aquilo que você, torcedor vascaíno, quer ver, né, Vinícius? Disposição. Acho que o Gabriel Peck tem disposição, pelo menos, e vai aos poucos melhorando técnica e cumprir as questões táticas que são passadas pelo professor. Bom, passando aí, algo mais sobre o Vasco, não? Então vamos lá, deixa eu passar aqui os resultados da 10ª rodada. Madureira venceu o Macaé por 4-2, o Fluminense venceu o Botafogo por 1-0, a Portuguesa empatou com o Flamengo em 2-2, Nova Iguaçu venceu o Resende, goleou o Resende por 4-2, o Bangu empatou com Volta Redonda. Para mim foi a surpresa da rodada, 1-1, achei que Volta Redonda fosse dar uma amassada no Bangu ali, mas né, foi isso não. E o jogo foi moça bonita, 1-1, e o Boa Vista empatou com o Vasco 2-2. Classificação de momento, o Volta Redonda lidera com 21 pontos, em segundo o Flamengo com 20, em terceiro o Fluminense com 19, em quarto a Portuguesa com 18, em quinto o Madureira com 15, em sexto o Vasco com 14, em sétimo o Nova Iguaçu com 12, em oitavo o Botafogo com 12, em nono Resende com 11, em décimo Boa Vista também com 11, em 11º o Bangu com 6, em 12º já rebaixado o Macaé com apenas 1 ponto. Os jogos da 11ª rodada, que ocorrerão no próximo sábado, a partir do próximo sábado, que a rodada abre com o jogo Resende e Vasco, às 16 horas, Portuguesa e Boa Vista, às 19, e Flamengo e Volta Redonda também às 19 horas. No domingo, Fluminense e Madureira se enfrentam às 11h05 da manhã. É isso aí, 11h05 da manhã. O Bangu encara o Nova Iguaçu às 15h15, 3h15 da tarde. E o Botafogo encara, fechando a rodada, o Macaé às 18 horas. Algo sobre esses confrontos aí? É realmente lamentável que, embora o Fluminense vá jogar quinta-feira pela Libertadores, né? Não sei se de repente o Fluminense conseguia, com a Conmebol, rever isso, porque né, poderia ter jogado sábado, inclusive no mesmo horário do Flamengo, da Portuguesa, Flamengo e Volta Redonda, até para ser o mesmo horário para definir quem vai ser ali campeão e as posições que são importantes, como a gente já falou, né? Em questão de vantagem para semifinal e final. Vantagem na semifinal de poder empatar no confronto e vantagem na final para escolher o mando de campo do segundo jogo. Então, acho que a federação deu uma vacilada aí. E, cara, 11h05 da manhã, embora a gente já esteja num clima mais ameno, dureza, hein? O Fluminense vai pegar o River Plate e depois vai encarar o Madureira, que é um time também, carne de pescoço, não é mole. Às 11h05 da matina. Nesse sol, segundo tempo, a galera vai estar pedindo pneu. Conforme diria um tio meu, vai estar tropeçando na língua. Bom, é o que temos, né? Vamos ter que jogar dessa forma. Então, vamos ver o que acontece. O time do Fluminense, conforme você bem mencionou, vai estar vai estar chegando, né? De um jogo da Libertadores, embora o jogo seja aqui, né? Então a logística acho que não vai ser tão atrapalhada assim, né? Se fosse um caso de uma viagem para lá, para a Argentina, sem dúvida não seria possível, mas isso aí não seria viável esse horário. Mas jogando aqui, e também não acho que a diretoria do Fluminense vai brigar por isso não, sinceramente.
Quando saiu, se bem que isso foi sair, os horários foram ser definidos agora a parte da tarde, né? Vamos ver se de repente amanhã acontece alguma notícia de a diretoria do Fluminense correr atrás desse horário aí, enfim. Não acredito que vai acontecer, ser sincero, não acredito que vai acontecer, mas em todo caso, vamos ver, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Bom, colocamos uma pedra sobre o assunto carioca? Vamos embora, para frente. Vamos lá, então agora o assunto é a Copa Libertadores da América. Vamos lá, deixa eu passar aqui rapidinho, não sei se o pessoal está ciente, mas vou passar aqui para ficar registrado os grupos. No grupo A, o Palmeiras tem como companheiros Defensa e Justiça da Argentina, Universitário do Peru e o Independente Del Valle do Equador. Grupo B, o Olímpia do Paraguai, o Internacional de Porto Alegre, o Deportivo Táchira da Venezuela e o Clube Always Ready da Bolívia. Grupo C, Boca Juniors, ou Boca Juniors da Argentina, Barcelona do Equador, The Strongest da Bolívia e o Santos. Grupo D, River Plate da Argentina, Independente Santa Fé da Colômbia, Fluminense e Júnior Barranquilla da Colômbia. Grupo E, São Paulo, Racing Clube da Argentina, Sporting Cristal do Peru e Rentistas do Uruguai. Grupo F, Nacional do Uruguai, Universidade Católica do Chile, Argentinos Júniors da Argentina e Atlético Nacional da Colômbia. Grupo G, Flamengo, LDU de Quito, Equador, Vélez Sarsfield da Argentina e União La Calera do Chile. E o Grupo H, Cerro Porteño do Uruguai, Atlético Mineiro, América de Cali da Colômbia e Deportivo La Guaira da Venezuela. Estas são as equipes e seus respectivos grupos. E a Libertadores começa amanhã com o Clube Always Ready e Internacional, Santos e Barcelona, Vélez Sarsfield de Flamengo. Vamos lá, esqueci de passar os horários. Clube Always Ready e Internacional às 19h15, Santos e Barcelona também às 19h15, Vélez Sarsfield e Flamengo 21h30, Sporting Cristal e São Paulo também às 21h30. Já na quarta, Deportivo La Guaira e Atlético Mineiro às 19 horas, Universitário e Palmeiras às 21 horas. E na quinta, Fluminense e River Plate às 19 horas. Estas são as partidas, os confrontos da estreia aí na Libertadores da América. Tem algum jogo específico aí que você quer dar uma atenção especial? Não, André. Na verdade, como a gente sempre destaca aqui o nosso futebol carioca local, né? Enfim, a gente pensar aí que o Flamengo e o Fluminense tem dois adversários aí de camisa, né? Já vai pegar um clássico Brasil-Argentina de cara. Enfim, que os clubes tenham aí sorte, né, e competência para começarem bem essa Copa Libertadores. Eu acho que o pior aí, quem pega, acho que é o Flamengo. Porque o Vélez é o líder lá, né, do campeonato deles. E joga fora de casa. O Fluminense, pelo menos, tem cara aqui. Então já se economiza um pouco da viagem, né, desse deslocamento. Então já fica por aqui. E encara o River Plate, que também não é, né, nenhuma molezinha de encarar, mas eu acho que comparado ao Flamengo, que vai encarar o líder do campeonato lá, o River Plate, por mais tradição que tem, acho que geralmente sempre é mais você pegar uma equipe que está mais redondinha ali. Eu estava escutando hoje o Rogério Ceni comentando, pelo que ele pesquisou, ele falou até que é uma equipe que joga muito parecido com o Flamengo. Bom, até onde joga parecido a gente não sabe, né? Mas vamos aguardar aí os confrontos e os resultados para que depois a gente possa comentar com certeza nos nossos próximos programas aí. Beleza? É isso. Algo mais, Liberta? Não podemos passar para frente. Então vamos lá. O assunto agora é Copa Sul-Americana. Então a Copa Sul-Americana que também começa amanhã. A exemplo do que eu fiz com as equipes da Libertadores, vou passar aqui agora também a Sul-Americana. Grupo A, o Rosário Central da Argentina, o Huachipato do Chile, o 12 de outubro do Paraguai,
e o São Lourenço da Argentina. Grupo B, Independiente da Argentina, Bahia, Guabirá da Bolívia e o Montevideo City do Uruguai. Grupo C, Jorge Wilstermann da Bolívia, o Arsenal de Sarandi da Argentina, o Ceará e o Bolívar da Bolívia. Grupo D, Atlético Paranaense, Melgar do Peru, Alcas do Equador, Metropolitano da Venezuela. Grupo E, Corinthians, River Plate do Paraguai, Sport Huaycano do Peru e Peñarol do Uruguai. Grupo F, Newell's Old Boys da Argentina, Palestino do Chile, Atlético Goianiense e Libertad do Paraguai. Grupo G, Emelec do Equador, Tolima da Colômbia, Talheres da Argentina e Bragantino. E no grupo H, Lanús da Argentina, La Equidad da Colômbia, Aragua da Venezuela e Grêmio. Estas são as equipes também com seus respectivos grupos. Bom, vamos lá. E os confrontos: Atlético Goianiense e Newell's Old Boys amanhã às 19h15. Alcás e Atlético Paranaense também às 21h30. Jogos de terça. Na quarta, Ceará e Jorge Wilstermann às 19h15. Montevideo City Torque e Bahia às 21h30. E na quinta-feira, Bragantino e Tolima, Grêmio e La Equidad e River Plate, Asunción e Corinthians às 21h30. O jogo do Grêmio às 19h15. Bom, algum destaque especial aí na Sul-Americana? Acho que para essa primeira rodada, não, André. Minha atenção vai porque esses grupos da Sul-Americana só se classificam os primeiros colocados de cada grupo. Então, na minha opinião, aí, tanto o Grêmio quanto o Corinthians ficar com o olho mais aberto aí, sendo que Bahia também pega Independente da Argentina, né? Mas como a gente vem dizendo, os times argentinos assim, são geralmente mais difíceis, né? E no caso do Corinthians, o Peñarol, que andou mal aí no Campeonato Uruguaio, mas é uma camisa pesadíssima, né? Então, acho que o Corinthians, o Grêmio e o Bahia vão ter um pouquinho mais de dificuldade para ficar assim em primeiro tranquilamente e garantir classificação. Acredito que vai rolar até o final aí. Na verdade, qualquer tipo de grupo de 4 clubes, você vai classificar um só, é realmente mais difícil, mais complicado. Bom, é verdade. Bom, noticiamos aqui, né? Porque são notícias importantes a respeito, principalmente do futebol, né, eventos importantes do futebol que acontecerão essa semana. Então, nos nossos próximos programas, com certeza também voltaremos a falar sobre tanto a Libertadores quanto a Copa Sul-Americana. Bom, vamos mudar de assunto aqui. Vamos falar agora de NBA, basquete norte-americano, com os jogos de domingo. Vamos lá, o New York Knicks venceu o New Orleans Pelicans por 122-112. O Atlanta Hawks venceu o Indiana Pacers por 129-117. Miami Heat venceu o Brooklyn Nets por 109-107. Charlotte Hornets venceu o Portland Trail Blazers por 109-101. O Orlando Magic foi derrotado pelo Houston Rockets por 114-110. Toronto Raptors venceu o Oklahoma City Thunder por 112-106. O Dallas Mavericks foi derrotado pelo Sacramento Kings por 121-107. E o Los Angeles Clippers venceu o Minnesota Timberwolves por 124-105. Já nos jogos de hoje, segunda-feira, jogo iniciado às 20 horas, o Detroit Pistons encarando aí o Cleveland Cavaliers, o Philadelphia 76ers encarando o Golden State Warriors às 20h30. Também às 20h30, o Boston Celtics enfrentando o Chicago Bulls. Nos jogos das 21 horas, o Indiana Pacers encarando aí o San Antonio Spurs. O Miami Heat também às 21 encarando o Houston Rockets. O Washington Wizards encarando o Oklahoma City Thunder também às 21. Milwaukee Bucks
e Phoenix Suns também se enfrentando a partir das 21h, portanto, jogos já iniciados. Agora, às 22 horas, começam Denver Nuggets e Memphis Grizzlies, às 22h, e Lakers Jazz, às 23 horas. Estes os confrontos da NBA de ontem e hoje. Classificação da NBA, no lado leste. Philadelphia 76ers lidera com 39 vitórias e 17 derrotas. Brooklyn Nets vem em segundo com 38 vitórias e 19 derrotas. Em terceiro, Milwaukee Bucks com 35 vitórias e 21 derrotas. Em quarto, Atlanta Hawks com 31 vitórias e 26 derrotas. Em quinto, Boston Celtics com 31 vitórias e 26 derrotas. Em sexto, New York Knicks com 31 vitórias e 27 derrotas. Em sétimo, Miami Heat com 29 vitórias e 28 derrotas. Em oitavo, o Charlotte Hornets com 28 vitórias e 28 derrotas. Já no lado oeste, o Utah Jazz lidera com 42 vitórias e 15 derrotas. Em segundo, o Phoenix Suns com 40 vitórias e 16 derrotas. Em terceiro, Los Angeles Clippers com 40 vitórias e 19 derrotas. Em quarto, Denver Nuggets com 36 vitórias e 20 derrotas. Em quinto, Lakers com 35 vitórias e 22 derrotas. Em sexto, Portland Trail Blazers com 32 vitórias e 24 derrotas. Em sétimo, Dallas Mavericks com 30 vitórias e 26 derrotas. Em oitavo, o Memphis Grizzlies com 29 vitórias e 26 derrotas. Algum destaque aí sobre a NBA? Não, André, realmente não consegui acompanhar nenhum jogo de mais destaque aí dessas últimas rodadas. Esperar aí o final da temporada, né, para acompanhar. Acho que a parte mais legal de todas para mim são os playoffs. A temporada regular é legal de acompanhar, mas sem dúvida o filé mignon é o playoff, né? São os playoffs. Bom, o destaque que eu queria fazer aqui foi nas minhas anotações aqui. Na semana passada, no último programa, o Miami Heat era o quinto, o Charlotte Hornets era o sexto, o Boston Celtics era o sétimo e o New York Knicks era o oitavo. Nesta semana, na mesma segunda-feira, uma semana após, o Boston Celtics ocupa a quinta posição, o New York Knicks a sexta, o Miami Heat a sétima e o Charlotte Hornets a oitava. Do outro lado, tudo igual, mesma colocação, alterando ali vitórias e derrotas. Mas na semana passada houve na metade aí, né? Metade da classificação do lado leste foi alterado aí com Celtics, Knicks, Heat e Charlotte Hornets. Então vamos lá. Eram 25 derrotas do Miami Heat. Agora está com 28. O Boston Celtics tinha 26. Mantém as mesmas 26, ou seja, não perdeu de lá para cá. Então, está começando a ficar brigado ali para ver quem realmente vai ocupar aí essas 4 últimas posições no lado leste para ir aí para o playoff. Algo mais sobre a NBA? Não? Posso seguir? Pode seguir. Então, vamos lá. No ATP de Monte Carlo, realizado nesse domingo, houve a final, né, do ATP de Monte Carlo. Essa competição de tênis dá 1000 pontos aí na corrida dos tenistas aí da ATP. Então, na final de simples, o grego Stefanos Tsitsipas, é esse mesmo o nome do camarada, venceu o russo Andrei Rublev por 2-0, parciais de 6-3 e 6-3. E na final de duplas, os ingleses Neil Skupski e Daniel Evans foram derrotados pelos croatas Nate Pavic e Nikola Mektic por 3-0, parciais de 6-3, aliás, 2-1, parciais de 6-3, 4-6 e 10-7. Bom, com esse resultado, o Stefanos Tsitsipas passou a ocupar a 5ª posição na corrida. Então vamos lá. Primeiro, claro, Novak Djokovic.
com 11.963 pontos. Em segundo, Daniil Medvedev, com 10.030 pontos. Em terceiro, Rafael Nadal, com 9.670 pontos. Em quarto, Dominic Thiem, com 8.660 pontos. E em quinto, o Stefanos Tsitsipas, com 7.040 pontos. Vamos lá. Algo sobre o tênis aí? Imagino que não. Tem tempo que eu não acompanho, né? Mas desses todos que você falou, que eu mais acompanhei, gosto muito do estilo de jogo do Rafael Nadal. Mas tem tempo que eu não acompanho e não tive a oportunidade de ver esse ATP de Monte Carlo, não, André. Não, ele também foi. Acho que o jogo foi de manhã, o negócio é meio complicado domingo de manhã, né? Geralmente costuma ser. Para mim, não, mas para algumas pessoas, de repente, pode ser um pouco mais complicado. Bom, vamos lá. Passando aí ao campeonato, resultados, né, dos jogos do campeonato alemão, 29ª rodada. O RB Leipzig empatou com o Hoffenheim em 0-0. Wolfsburg foi derrotado pelo Bayern de Munique por 3-2. O Augsburg empatou com o Arminia em 0-0. O Union Berlim venceu o Stuttgart por 2-1. Freiburg venceu o Schalke 04 por 4-0. Schalke 04, time tradicionalíssimo lá, tomando de 4-0 do Freiburg. Vamos lá. O Borussia Mönchengladbach venceu o Eintracht Frankfurt por 4-0. Bayer Leverkusen venceu o Colônia por 3-0. E o Borussia Dortmund venceu o Werder Bremen por 4-1. Os 5 primeiros, Bayern de Munique lidera com 68. Em segundo, RB Leipzig com 61. Em terceiro, Wolfsburg com 54. Em quarto, o Eintracht Frankfurt com 53. E em quinto, o Borussia Dortmund com 49 pontos. Algum comentário aí sobre o campeonato alemão? O Schalke, apesar de ser muito tradicional, é lanterna do campeonato, né? Então, talvez isso explique aí essas goleadas aí, essa goleada especificamente. O time do Schalke, eu já assisti há muito tempo atrás, né? Campeonato alemão, assistia geralmente as partidas de domingo. O Schalke tinha uma boa equipe, hoje em dia está bem diferente daquela época. Tudo bem, os tempos passaram, mas não precisava ficar tão ruim, eu acho. Mas a coisa mudou por lá. Ou se de repente também, não sei se foi, né, um resultado atípico ali também, né? Alguma expulsão no início, enfim, alguma coisa que tenha provocado esse resultado mais dilatado, né? Os caras estão bem na lanterna, né? Com 13 pontos aqui, bem abaixo, inclusive, do penúltimo colocado, que é o Colônia, né? Então, a situação está difícil lá pro Schalke. Verdade. Quando a gente pensa que pra gente aqui andar ruim, para eles lá também não está muito diferente, não. Então, vamos lá. Campeonato francês, 35ª rodada. O Lille empatou com o Montpellier em 1-1. O Angers foi derrotado pelo Rennes por 3-0. O Olympique de Marseille venceu o Lorient por 3-2. PSG venceu também por 3-2 o Saint-Étienne. O Brest empatou com o Lens em 1-1. O Nimes empatou com o RC Strasbourg 1-1. O Reims empatou com o Metz em 0-0. O Dijon venceu o Nice por 2-0. O Bordeaux foi derrotado pelo Mônaco por 3-0. E o Nantes foi derrotado pelo Lyon por 2-1. Os 5 primeiros no campeonato francês. O Lille lidera com 70 pontos. Em segundo, Paris Saint-Germain com 69. Em terceiro, o Mônaco com 68. Em quarto, o Lyon com 67. E em quinto, o Lens com 53 pontos. Algum comentário aí sobre o campeonato francês? É tudo aberto, né, André? 4 clubes aí com diferença de 1 ponto um para o outro, ocupando as primeiras 4 posições. Tá tudo aberto, né? Vamos aguardar aí. Se eu não me engano, faltam 5 rodadas. Então, acho que ainda vai até a última rodada aí, a definição do campeão francês.
Pois é, por outro lado, já estão definidos aí pelo menos os 4 que vão conseguir vaga aí para a Champions, né, também, já que o Nantes está bem distante aqui, né? Já descolou já. O Lyon, que é o quarto, com 57 pontos, o Lens vem em quinto com 53, então já definiu ali quem vai brigar, né, os 4 que vão brigar, além do título, também pelas vagas ali da Champions. Exato, né? São 2 para a Champions e 2 para a Liga Europa, né? Verdade. Então vamos lá. Campeonato italiano, 31ª rodada. A Sampdoria venceu o Verona por 3-1. O Crotone foi derrotado pela Udinese por 2-1. O Sassuolo venceu a Fiorentina por 3-1. O Cagliari venceu o Parma por 4-3. O Milan venceu o Genoa por 2-1. A Atalanta venceu a Juventus por 1-0. Bolonha venceu o Spezia por 4-1. A Lazio goleou o Benevento por 5-3. O Torino foi derrotado pela Roma por 1-0. E o Napoli empatou com a Inter de Milão em 1-1. Os 5 primeiros no campeonato italiano. Inter de Milão segue liderando com 75 pontos. Em segundo, Milan com 66. Em terceiro, a Atalanta com 64. Em quarto, a Juventus com 62. E em quinto, o Napoli com 60 pontos. Algum comentário aí sobre a rodada do campeonato italiano? André, destacar aí a vitória da Atalanta, né? Sobre a Juve. E o empate também do Napoli, né? Por parte do Napoli, conseguindo dar uma segurada aí na líder Inter de Milão. Embora esteja com uma boa ainda vantagem, né? Sobre o Milan, Internazionale, mas tá aberto ainda, tá aberto. Mas com a Inter ali já chegando mais pertinho, obviamente. 9 pontos de diferença. Faltando 8 rodadas. Se deixar escapar vai ser um mole muito grande, mas nada é impossível. É verdade. Também acho que fatura liquidada lá na Itália. Tem que ver ali o Milan decidindo ali com a Atalanta e a Juventus. E também, por que não, o Napoli ali, quem é que vai ficar com essas vagas aí, tanto a Champions quanto na Europa, né? Na Europa League. Vamos lá. Campeonato Espanhol, 33ª rodada. Vamos lá, resultados. Real Sociedad foi derrotada pelo Sevilha por 2-1. O Osasuna venceu o Elche por 2-0. O Alavés venceu o Huesca por 1-0. O Atlético de Madrid goleou o Eibar por 5-0. O Betis empatou com o Valência em 1-1. Cádiz e Celta de Vigo empataram em 0-0. Levante foi derrotado pelo Villarreal por 5-1. E o Getafe empatou com o Real Madrid em 0-0. Bom, acho que o Barcelona não jogou nessa rodada em virtude aí da disputa da Copa, né? Se não me falha, a Copa do Rei, né? Que venceu durante essa semana aí, e aí teve uma folguinha no Campeonato Espanhol. Vamos lá, os 5 primeiros: Atlético de Madrid, 70 pontos. Em segundo, Real Madrid, com 67. Em terceiro, Barcelona, com 65. Em quarto, Sevilha, com 64. E em quinto, Villarreal, com 49 pontos. E aí, comentários sobre o Campeonato Espanhol? André, também acho que, assim como o Campeonato Francês está em aberto ainda, né? Até o Sevilha ali também, disputando, né? Embora eu acho que futebol e força para chegar. Barcelona e Real Madrid podem tirar esse título do Atlético. E como você falou, né? O Barcelona folgou aí para jogar a Copa do Rei, foi campeão. E o Bilbao, né? O Atlético de Bilbao, que teve 2 oportunidades de ser campeão da Copa do Rei na temporada passada, jogando recentemente contra a Real Sociedad, perdeu de 1-0 e agora voltou também a ser derrotado na outra final da Copa do Rei, dessa temporada que nós estamos agora vigente na Europa, já em término. As 2 equipes que folgaram aí nessa rodada, mas acho que o título fica entre Atlético, Real ou Barcelona, né? Não está fugindo muito disso, não. Que geralmente acaba ficando sempre por aí mesmo, né? Não foge muito do Campeonato Espanhol. Geralmente, quando foge, né, de Real Madrid e Barcelona, cai no colo do Atlético de Madrid. Cai no colo, claro, falando
a grosso modo, né? E ralou para poder chegar até ali. Mas quando não é um ou outro, é Atlético de Madrid. E que, aliás, também vem realizando um excelente trabalho lá com o Simeone, já não é de hoje também, né? Pois é, cara. Em linhas gerais, campeonatos europeus são assim, né? Sempre ali os mesmos. Quando tem uma coisa diferente, é uma surpresa muito grande. Né? Mas é isso. Bom, vamos lá. Vamos passar aqui agora ao Campeonato Inglês, 32ª rodada. Bom, pelo que eu pesquisei ali, existem alguns jogos que foram adiados, né? mais à frente, né? Aliás, mais para trás, né? Que passaram, e aí tá meio bagunçado ali. A gente, aos pouquinhos, conforme os programas aqui forem ocorrendo, a gente vai passando para vocês mais resultados, conforme a gente sempre passa. Mas está meio bagunçado ali a tabela do campeonato em inglês. Então, eu vou passar aqui para vocês os resultados que consegui colher aqui, as informações sobre eles, tá bom? O Everton empatou com o Tottenham 2-2. Newcastle venceu o West Ham 3-2. O Wolverhampton venceu o Sheffield por 1-0. O Arsenal empatou com o Fulham em 1-1. O Manchester United venceu o Burnley por 3-1. E o Leeds United empatou com o Liverpool em 1-1. Vamos lá. A colocação. Em primeiro, City, nadando de braçada com 74 pontos. Em segundo, Manchester United com 66. Em terceiro, Leicester com 56 pontos. Em quarto, West Ham com 55 pontos. E em quinto, o Chelsea com 54 pontos. Algum comentário aí sobre o campeonato inglês? Acho que o Manchester City já foi, né? Já levou essa. O United vai também, possivelmente, se manter ali na segunda posição, né? Garantindo vaga direta para Champions. Se é que vão jogar Champions, né? Ano que vem, isso é um outro assunto. Acho que aqui, os outros 4 clubes ali, West Ham, Chelsea, Liverpool e o Leicester, estão para disputar aí quem vai ficar terceiro e quarto no campeonato inglês. Eu acho que o principal destaque aí dessa rodada do campeonato inglês foi a demissão do Mourinho, que não é mais técnico do Tottenham. Então a casa caiu por lá e o Mourinho não é mais o técnico do Tottenham. Então já vinha aí de resultados também desfavoráveis à equipe, já, enfim. Dizem que o temperamento do Mourinho também não é fácil. Então, já dito isso em Real Madrid, no próprio Manchester United, quando passou por lá. Enfim, outras equipes também por aí afora. Então, não sei se por causa desse temperamento dele, ou simplesmente falta de resultados, ou os dois, temperamento e falta de resultados. Então, Mourinho, a realidade é que Mourinho não é mais técnico do Tottenham. É verdade, André. O Mourinho realmente tem essa fama aí de temperamento um pouco mais quente, mais complicado, né? Mas confesso para você que não estou muito por dentro dessas questões dele no Tottenham, mas acredito que pelo currículo dele, logo logo ele arruma um trabalho aí. Não vai ficar desempregado por muito tempo, não. Também se ficar, não há de ser muito problema. Já podemos dizer que está com boi na sombra já, né? Com certeza. Tá, daqui a pouco ele arruma uma equipezinha aí boa para treinar, com certeza. Competência para isso ele tem. Agora, né, as pessoas vão ficando mais velhas, geralmente elas vão diminuindo a pressão, né? Tem gente que aumenta. É meio que andar na contramão com um monte de carro vindo na sua direção. Então, é de cada um, claro, muito particular, mas já sabendo como é que as coisas funcionam, principalmente na Inglaterra, já podia estar tentando dar uma melhorada aí, tá fazendo um tratamento, algo do tipo aí, para amenizar a situação. Pois né, assim, isso também, claro, obviamente tem lados positivos, como tudo na vida, né? Ele se destacou ali, né, no Porto, né, em 2004, né, sendo campeão da Champions, depois campeão do mundo. Ele realmente montou um time ali basicamente com jogadores portugueses na altura, né? O Deco já era naturalizado português. Pegou o Carlos Alberto, na época uma joia do Fluminense, e
um ou outro jogador estrangeiro. Tinha um brasileiro chamado Derlei e um russo chamado Lenichev, mas o time era praticamente todo ele português. Ninguém acreditava naquele time do Porto. Caiu num grupo com o Real Madrid, eliminou o Manchester United em pleno Old Trafford, eliminou o Lyon do Juninho, do Fred, do Cris, né, um time também heptacampeão francês, eliminou o La Coruña na semifinal e foi campeão contra o Mônaco. Assim, então, realmente, o Mourinho começou muito bem ali a carreira dele no Porto, né, se destacando no futebol português, no seu país. Depois a gente sabe, né, Real Madrid, entre outros clubes que ele brilhou aí carreira fora. Mas é isso que a gente está falando. Tem que ter um pouquinho mais de tranquilidade, né? Principalmente com o passar dos anos. É verdade. Bom, boa sorte aí ao Mourinho na sua próxima empreitada, seja ela em qual país, qual time for. Competências para treinar, eu também acho que ele tem. Agora tem que dar uma olhadinha no temperamento, se de repente isso em algum momento vai passar a influir, né, na gestão de jogadores, enfim. Essa questão de vestiário também é meio complexa, né? Lá no Real Madrid diziam, né, que claro, a gente não está lá para saber, mas a notícia que corria geralmente era que confrontava muito os jogadores e tal, enfim, os caras não gostam disso, e aí acaba criando um ambiente ruim, um clima ruim, e aí uma hora a paciência acaba e acaba sendo demitido também. Então, mas boa sorte a ele aí na próxima empreitada. Não sei se esse negócio lá do Real Madrid era verdade, mas era o que se ventilava até então na imprensa. Assim, eu acho que também, André, a justiça seja feita, né? Jogador de futebol, né, principalmente os mais famosos e os mais ricos, né, é realmente difícil demais trabalhar com esses caras, né? Talvez pelo temperamento dele, Mourinho, fosse mais fácil ele montar equipes com jogadores desconhecidos, como foi o caso do Porto, e tornar esses jogadores conhecidos com um título importante. Foi o que aconteceu, né? Desse time do Porto que eu estou falando, o Ricardo Carvalho foi para o Chelsea, Paulo Ferreira foi para o Chelsea, Vitor Bahia, que era um goleiro já famoso, se aposentou, o Deco foi ao Barcelona jogar com o Ronaldinho, fazer aquele timaço para o Barcelona, enfim, Carlos Alberto acabou voltando para o Brasil, tem uma carreira também, apesar dos seus problemas de comportamento, multicampeão, foi campeão de tudo por onde passou, e o Carlos Alberto é um atleta que sempre elogia o Mourinho na formação dele como profissional. Né? Então, assim, ele é o Maniche, o Costinha, que eram os dois volantes do Porto, chegaram à seleção portuguesa através do destaque que tiveram jogando pelo Porto. Talvez pelo Mourinho, pelo temperamento dele, fosse mais fácil voltar a essa raiz aí, pegar um time de menor expressão dentro do cenário europeu e formar esse time. Talvez para ele fosse uma boa saída, né? Voltar um pouquinho atrás, dar um passo atrás. E trabalhar com medalhão deve ser difícil, cara. O cara tem um temperamento que não aceita certas coisas. É difícil o cara tolerar também que medalhão é difícil demais. Não, com certeza, concordo plenamente. De repente ele tentar ressignificar a própria carreira, né? Não sei, de repente o caminho pode ser esse. Concordo com você que de repente se ele desse um passo ou alguns passos atrás, pegasse uma equipe mais mediana ali e tal, e de repente começasse a mexer com o brilho dessa galera, uma contratação ou outra ali, e a forma dele de trabalhar, de repente conseguiria, assim, dar uma guinada na carreira dele. Bom, enfim, como já dissemos aqui antes, né, que ele tenha lá boa sorte na próxima empreitada, aí, independente de onde seja, né, seja ela qual for, boa sorte ao Mourinho. Algo mais sobre, não? Não, tranquilo. Vamos lá, então. Vamos lá para a Fórmula 1, GP da Emília-Romanha, realizada nesse domingo, que teve como vencedor Max Verstappen da Red Bull, em segundo Lewis Hamilton da Mercedes, e em terceiro Lando Norris da McLaren. Uma corrida foi meio doida ali, vários acidentes, bandeira amarela, corrida paralisada em virtude de acidente com Valtteri Bottas, se não me falha melhor, acho que foi o Gasly também, que se acidentou, enfim, não estou me recordando agora, mas o acidente com certeza com Bottas, que, né, deu uma guinadazinha diferente ali, mudou, né,
muito pouco ali a trajetória do carro, já foi suficiente para causar um baita de um acidente, paralisou a corrida, né? Teve pista molhada, indecisão de troca de pneu, né? Para pista seca, para pista molhada, enfim. Teve de tudo um pouco, a corrida bastante conturbada. Agora, o que me deixa estarrecido é a capacidade do Hamilton de se concentrar a ponto de, no retorno, estar em nono e muitos segundos atrás e conseguir ainda assim chegar em segundo. Então, não tem como falar que o cara não merece tudo que ele conquistou na carreira. Sinceramente, o cara é um pilotaço, o cara é muito bom. Não tem como falar que, não, mas ele tem defeitos. Tipo, defeito todo mundo tem, mas o cara guiando é impressionante. E lidera o campeonato por causa de um ponto, por causa da volta mais rápida que ele fez nessa corrida, que foi 1,16 e alguma coisa. Enquanto o Max Verstappen descendo o pé 1,17, né, 1,18 primeiro, 1,17, ele cravou 1,16, conquistou um pontinho da melhor volta. Isso faz com que, esse um pontinho faz com que ele lidere hoje o campeonato. E passando aqui rapidinho a classificação, o Hamilton em primeiro com 44, o Verstappen em segundo com 43, em terceiro Lando Norris com 27, em quarto Charles Leclerc com 20 e em quinto Valtteri Bottas com 16 pontos. Alguma coisa sobre a Fórmula 1? Não, André, eu infelizmente também não tive a oportunidade de acompanhar, não. Eu consegui acompanhar ali um pouquinho, foi uma corrida muito doida, pô, difícil de ver, assim, para quem quer ver com velocidade constante, né, tudo acontecendo ali, foi bem complicado de tentar acompanhar, mas eu consegui ali acompanhar um pouquinho, e valeu, o pouco que eu acompanhei valeu a pena. Porque ver o Hamilton, na minha opinião, hoje em dia, ver o Hamilton guiar é uma satisfação gigantesca, como se tivesse um brasileiro, claro, ele é inglês, mas a forma do cara pilotar é absurda, cara, sinceramente. Verstappen também é excelente, mas o Hamilton, a capacidade dele de se controlar, e ele cometeu um erro também, né, na corrida, há de se levar em consideração isso, cometeu um erro e tem uma foto dele, né, com a corrida paralisada, e ele com a mão na cabeça, tipo, meio quase não, se culpando, né, pelo erro, foi um erro bobo, né, que ele cometeu, e aí depois a capacidade dele de retornar e se concentrar a tal ponto de conseguir ali tirar a diferença dos seus adversários ali à sua frente e conseguir chegar em segundo e ainda conseguir fazer a volta mais rápida, né, conforme eu disse, somando esse um pontinho que faz com que ele lidere por enquanto o campeonato. Então, parabéns aí ao Hamilton pela conquista, porque, sinceramente, admiro demais o cara é um pilotaço. Sinceramente, admiro muito a capacidade dele de se concentrar para fazer o que tem que ser feito. Eu acho que isso é que tem que ser levado em consideração. Vamos lá, continuando aqui a Fórmula 1, próximo GP vai ser de Portugal, no Autódromo Internacional de Algarve, no dia 2 de maio, às 11 da manhã. Bom, chegamos aqui ao limite do nosso programa, mas tem mais um assunto aí. Essa Superliga Europeia aí, que alguns clubes, e até o nosso amigo aí estava nos acompanhando, está ainda nos acompanhando, acredito, tinha perguntado aí sobre. E aí, o que a gente pode falar? Qual é a sua visão sobre essa ideia aí dessa Superliga? Pois é, André, foi a pergunta do Vinícius, né? O que a gente achava da formação dessa Superliga. Bom, eu particularmente, primeiro dizer que com certeza ainda vai passar muita água embaixo dessa ponte, muita coisa ainda vai se desenrolar, mas a minha opinião a priori é contrária, né? Desde que me provem que isso vai ser bom para o futebol mundial, eu acredito que não vai ser a priori. Mais uma vez segregação, né, de clubes que estão com mais dinheiro, porque o futebol já está muito nesse processo há alguns anos, né? E nem sempre a coisa é feita assim de uma forma isonômica, né? Às vezes um clube tem mais dinheiro que o outro, mas é o quê? É só a gestão do clube? Será? Tem vezes que tem vezes que não é, vai depender da localidade. Confesso não estar tão por dentro assim da vida econômica da Europa, de um modo geral, para saber, né, por que alguns clubes têm mais dinheiro
do que os outros. Muitas das vezes os clubes são comprados também, né, por milionários, né, russos, sheiks, essas coisas. Enfim, eu lamento um pouco, né, eu sou um pouco saudosista, ainda gosto mais da coisa da identidade, né, do clube pertencer de fato aos seus sócios, aos seus torcedores. Né, isso tem acontecido com frequência na Europa. Aqui no Brasil, para mim, fico feliz quando não dá certo. Esse tipo de ação não deu certo com o Figueirense, né? Não deu certo com o Oeste, interior de São Paulo. Alguns clubes que tentaram ali entrar nessa onda de serem comprados, mudar de cidade, fazer uma arena, crescer, sair do nicho ali do interior. No caso do Figueirense, sair de Floripa para brilhar no Brasil. E o Figueirense hoje está realmente claudicante aí. Né, Série C do Campeonato Brasileiro, muito mal no Campeonato Estadual, enfim. Então, a princípio, eu não gosto dessa ideia não, André. Bom, o problema é que a gente estava falando em off sobre isso, né, e aí revelar um pouquinho da nossa conversa aqui ao vivo, que a gente teve em off. O futebol passou a ser, de alguns anos para cá, o esporte mais democrático do mundo. E aí você começar a mexer nisso para poder começar a elitizar o futebol, né? Porque tudo hoje em dia é dinheiro. A gente sabe que o futebol ele atrai, ele também demanda dinheiro, né? Assim, investimento, mas ele também dá um retorno bastante significativo se, claro, o investimento, né, e os planos foram feitos da maneira correta. Mas você acaba meio que elitizando um esporte que é totalmente democrático. Então, todas as pessoas podem assistir, né, os clubes que conseguirem alcançar ali as metas necessárias para disputarem as suas séries ali, né, as torcidas, né, claro, nesse momento não, mas quando for possível sim, torcidas, se Deus quiser, de volta aos estádios, enfim, isso tudo acaba ficando meio que esquecido. Eu não, acho que não chega nem a ser uma questão de saudosismo, né? Acho que também não foi nesse sentido que você falou, mas a gente acaba colocando a coisa numa redoma de vidro, digamos assim, né? Só as pessoas daqui a pouco que têm uma condição financeira muito alta, ou só os clubes que têm uma grana alta que podem participar daquilo ali. Não sei, claro, essas coisas ainda vão repercutir bastante, está muito no início. A UEFA, pelo visto, já se movimentou para dar uma mexida aí. Ao invés de, são 125 jogos hoje em dia pela Champions, né, da fase de grupos até a final, são 125 jogos. Passariam a ter mais de 100, seriam mais 100 jogos. Ou seja, vai praticamente chegar aí perto de dobrar a quantidade de jogos se, de repente, a UEFA se acordar lá com esse pessoal pensou essa Superliga. Enfim, as coisas estão muito no início, né? Uma ideia, outra coisa que eu também pesquei, são 4 bilhões de um banco da Inglaterra de investimento para poder fazer essa Superliga. Então, quer dizer, dinheiro não falta, né? A ideia está ali, os caras já têm tudo meio que planejado, viram isso na surdina, né? Tentaram resolver isso mais ou menos ali na surdina com um clube ou outro. Acho que você falou aí, mencionou voto de 12, eu já escutei hoje 16. Enfim, as coisas estão muito no início, mas eu acho que acaba mexendo muito nesse lado democrático do futebol. Não sei se você concorda comigo. André, no caso, eu quando me referi ao saudosismo, eu fico imaginando nesses clubes que são comprados, né? Por exemplo, Bragantino é um clube que acabou, né? Ainda às vezes a galera tem falado, o Bragantino vai jogar com não sei quem. Não é mais Bragantino, é Red Bull. Né? Então, assim, o que vai acontecer com a torcida do Bragantino? Né? Massa Bruta. Cadê a torcida do Massa Bruta? Não tem mais, cara. Eu não sei o que essas pessoas estão fazendo. Acho que elas estão um pouquinho órfãos ali. Eu confesso que até gostaria de dar uma pesquisada maior nesse momento. Fica até difícil avaliar isso, porque como não tem torcedor no estádio, não consigo avaliar o comportamento, né, dos nativos, né, de Bragança Paulista em relação a esse time que acabou com a história do Bragantino. Mudou a camisa, mudou o nome.
Então, assim, é isso que me preocupa. E isso tudo, essa Superliga, é um resultado do que já vinha acontecendo há alguns anos no futebol, né? Essa busca incessante por ter mais, mais, mais. E segregar. São poucos clubes que vão conseguir disputar. Isso está acontecendo no Brasil também. Né? Nos últimos anos aí, está virando um campeonato europeu. São os mesmos que disputam o título. 3, 4 clubes disputam o título há 5, 6 anos. Então, assim, meu saudosismo vai em relação a isso. Porque a briga política sempre aconteceu. Aconteceu no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, em 1930, né, que tinham 2 ligas. Aconteceu na questão do Vasco, em 24, que fundaram uma liga que não aceitaram os jogadores do Vasco por serem negros e tal. Aconteceu na Copa União em 87. Tudo briga política. Isso sempre teve e eu acho que sempre vai ter. Agora, quando você tem muitos clubes num nível e ali 2, 3 milionários que vão querer fazer festinha o resto da vida só entre eles, eu acho isso aí muito complicado, né? Vai caminhando aí pro futebol e perdendo até a sua popularidade no sentido de pessoas que não têm condição de pagar essa arenização, pagar esse futebol mais caro, essas pessoas vão começar a desgostar do futebol. Ou todas elas vão ser somente torcedoras daquele único time que manda em tudo. É o que vem acontecendo na Europa e até no Brasil. Um exemplo aí que a gente geralmente dá o resultado aqui também, né? O próprio mencionou o Red Bull Bragantino, né? O RB Leipzig também era o Leipzig, e aí a Red Bull pegou, né? O Leipzig transformou em RB Leipzig, né? Red Bull Leipzig. Então, mais um exemplo aí, né? Um aqui no nosso país, um exemplo, né, próximo aqui, né, no nosso país, e um exemplo na Alemanha, e já tem, segundo aí, me informei também, projetos para outros países aí. Então, uma empresa austríaca chegou e comprou 2 clubes, né, tem o objetivo de alcançar mais clubes ainda, né, colocando o seu nome, né, à frente do nome, esquecendo um pouquinho ali, juntando, né, os 2 nomes, né, tanto da Red Bull quanto da equipe que ela comprou. Então, mas é o que você falou, a história eu não sei. Acho que o torcedor ele ainda enxerga o Bragantino, o torcedor mais antigo, ele ainda enxerga o Bragantino. É exemplo do que eu imagino que o Leipzig ainda enxergue o Leipzig. Mas o fator grana que entra ali à frente para poder comandar ali, né, estrutura da equipe, montagem da equipe, enfim, estrutura geral de futebol para que ele desempenhe bons papéis. E o RB Leipzig faz isso no campeonato alemão, o Bragantino, não sei se de repente mais à frente vai conseguir o mesmo resultado que ele consegue lá. Mas o objetivo é exatamente esse deles lá, e lá na Alemanha está sendo alcançado. Aqui ainda está meio que caminhando lentamente, mas não sei se vai conseguir chegar. Mas voltando ao assunto aí da grana, né? É o que eu falei antes. Acho que aqui no Brasil, o futebol já começou a ser uma coisa bastante cara. Né? Não dá para você, de repente, com a tua família, ficar ainda no estádio, quando não era possível, claro. Você ficar ainda no estádio pagando 60, 70 reais numa entrada. Isso acaba a critério, às vezes, do clube, né, também, de baixar o valor do ingresso ou não, para atrair mais gente. Cansei de ir a jogos que o clube que eu torço baixou a entrada, atraindo a galera, né, para poder reforçar ali a torcida. Mas nem todo clube faz isso, não? Quer dizer, Flamengo não faz isso, Palmeiras não faz isso. Eles elevam o preço dos jogos em determinadas competições, como Libertadores, por exemplo. Elevam demais, a galera da empolgação paga, vai lá, assiste, o clube fica maravilhosamente bem de grana, mas não dá para você ficar pagando 100 reais, 200 reais de entrada para assistir um jogo de futebol hoje em dia. Na minha opinião, é totalmente inviável. Você, de repente, com família, ainda vai lanchar, ainda vai pegar uma condução, ou vai de carro, ainda tem gente... Enfim, somando tudo, é uma baita de uma facada no bolso da gente aqui, né, no Brasil, e que, com certeza, isso vai acontecer lá fora também. Na verdade, essa ideia veio de lá, né, André? De você elitizar o público presente nos estádios, né? Você citou aí a questão do Flamengo. Sim. Você não vê mais trabalhador mesmo, aquele antigo torcedor do Flamengo de até meados da década passada, você não vê mais esse público no Maracanã.
Não vê mais, não tem como ver. É o que a gente está aqui falando. Tem condição do cara que ganha um salário mínimo, que é em torno de R$ 1.000, né? Gastar por jogo mais de R$ 100, porque tem o ingresso, tem a cervejinha, tem o churrasquinho, tem o transporte. Se o cara for de bico seco e não comer nada, tem o ingresso e o transporte. A não ser que ele more do lado do Maracanã e vá andando. Mas a cidade é muito grande, as pessoas vêm de longe, vêm até de outros municípios, né? Baixada, São Gonçalo, Niterói. Não tem como, é inviável. Trabalhador ir a um jogo hoje no Maracanã, né? Em São Januário muitas das vezes também, caro, em Engenhão, no Botafogo. Barato, popular, ninguém mais é. Não, eu estava até mudando um pouquinho o foco. Eu estava conversando com... Eu moro aqui em Guaratiba. Então eu estava conversando com um rapaz aqui próximo. Eu fiz uma amizade ali. E aí o cara falou na barbearia, né? Tinha ido cortar o cabelo. No dia ele estava falando que ele foi no jogo do Flamengo. E aí tem a questão do horário também. 9h30 da noite o jogo. Né? Aí você sai 11h30 do estádio. Às vezes você conseguir pegar uma condição meia-noite. Enfim, o cara que foi chegar aqui, segundo ele me informou, quase 2 horas da manhã, chegou 1h40, 1h45 da manhã. Aí como é que o camarada trabalha naquele dia, né? Já que não era o dia seguinte, né? Era outra data já, ele chegou no dia de trabalhar. Então se o cara trabalha à tarde, né? Trabalha numa outra função, que tudo bem, mas o cara que pega de manhã, o cara chega no trabalho destruído, moído. Fora que gastou uma grana absurda para conseguir ver o seu time jogar, se deslocou de uma distância absurda para ver o seu time jogar. E volta numa condição ruim também, né? Para poder chegar e no dia seguinte o seu trabalho. Mas, enfim, são coisas de Brasil. A gente que é apaixonado por futebol faz esse tipo de loucura mesmo, alguns, né? Eu já fiz durante algum tempo, hoje em dia não mais. Mas tem a galera que faz, admiro até com certa desconfiança, mas admiro. Bom, voltando aí ao assunto, então quer dizer, o futebol vai ficando a cada ano que passa aí mais elitizado, né? As condições para o real torcedor que realmente se importa com o futebol, que é aquele que geralmente tem a renda um pouco mais baixa ali, acho que ele acaba não tendo tanta oportunidade, ou não tendo em definitivo, né? A oportunidade de ver o seu time lá jogando, né? Torcendo realmente ali. Tem gente que está preocupado só com o lado financeiro, mas tem outros que ainda se preocupam com a camisa que vestem, né, da sua equipe. André, acho que para a gente não se alongar muito, né, eu já observo que isso, sim, já está acontecendo, essa transição, e se continuar desse jeito, não vai ter outra saída. Os torcedores mais fanáticos vão ser aqueles torcedores que têm condição de pagar ingresso, de acompanhar, de pagar TV a cabo, ou assinatura, pay-per-view, enfim, essas coisas. O torcedor mais humilde na questão financeira, o cara que ganha menos, ele vai passar a não ter tanta importância assim para o futebol, já que, cara, o cara tem que se alimentar, né? Tem que viver, tem que comer, tem que dar de comer para os seus parentes e tem que ter um teto para viver, tem que ter o mínimo de dignidade, não vai ficar se matando aí por causa de futebol. Né? Antigamente o cara até se matava porque era barato, os próprios jogadores não eram tão ricos, né? Dava até para discutir ferrenhamente. Hoje em dia o cara pensa 2 vezes, vou discutir. Eu conheço vários amigos, né, que ganham menos, que estão mais humildes, que eles falam assim, cara, não vou ficar mais ligando para isso não, porque eu tenho mais o que fazer, e é verdade. Se a gente for ficar batendo aqui esse papo, a gente vai até amanhã e não vai terminar. Bom, e falando em terminar, mais uma vez, nós vamos terminando aqui o nosso programa da Web Rádio Bela, nosso Bela Esporte. Bom, desejando para vocês aí uma excelente semana. João, por favor. Isso aí, André. Boa noite a todos. Espero que tenham gostado mais uma vez do nosso programa e uma boa semana. Saúde. É isso aí. Vamos ficando por aqui, encerrando agora de vez mais um Bela Esporte, com trabalhos técnicos de Luiz Orlando Borges. Vamos nos despedindo. Até a semana que vem. Um abraço, boa semana a todos. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Até lá, um abraço.